Você que está aí procurando um conteúdo de valor sobre engenharia elétrica, sobre todo esse funcionamento de monofásico, trifásico, bifásico, qual a carga do apartamento, do prédio, então para tudo que você está fazendo e acompanhe esse vídeo até o final, porque eu trouxe aqui um convidado especialista no assunto. Se apresenta aí pra gente, Mauriti. Eu sou Alexandre Mauriti, diretor de engenharia da SIC Engenharia, e nós, por sermos uma firma multidisciplinar, nós temos essa divisão de elétrica. E nós fazemos reformas elétricas em baixa tensão. E é um assunto que tem que ter muito cuidado a ser tratado, porque é o que é infraestrutura que dá problema, e quando dá problema, normalmente vai para um sinistro, ou incêndio, ou algo muito pior. Eu acho que incêndio já vem pior. mas é isso. Então, para você aí que está fazendo a reforma no seu apartamento, ou está construindo um empreendimento maior, ou fazendo uma casa, qualquer tipo de construção, vale muito a pena você acompanhar esse vídeo até o final e entender, pelas palavras de um especialista, como é que funciona todo esse sistema. Então, para a gente não perder tempo, entrar direto no assunto, você que está seguindo o nosso canal, você que não está seguindo, segue a partir de agora. Pergunta número 1 para o Mauriti. Vamos lá, gente. Dimensionamento de cargas nos apartamentos. Para que serve isso, para quem está perdido no assunto? Bem, isso é fundamental. Por quê? Porque simplesmente você tem os circuitos, que podem ser monofásicos, trifásicos ou bifásicos. Trifásicos, o nome já diz, são 3 fases e um neutro. Bifásicos são 2 fases mais um neutro. E com isso você tem, por fase, normalmente a Light entrega 60 amperes por fase. Né? A Light que eu estou falando, a concessionária do Rio de Janeiro. E normalmente em baixa tensão ela fornece esse máximo. Caso você ultrapasse isso, é necessário um aumento de carga. Então, como é que é esse dimensionamento da carga? Você tem que somar tudo que você vai usar dentro do apartamento. Né? Então, se, por exemplo, se é um apartamento de 200 metros quadrados, você tem vários ar-condicionados, split, micro-ondas, de repente você tem forno elétrico, você tem geladeiras side by side, você tem um freezer, ou seja, quanto maior o apartamento, mais elétrica você tem, mais equipamentos elétricos você tem e, consequentemente, a carga é maior. Então, o dimensionamento desse cabo que vai do PC ao apartamento, ele é fundamental. Porque, por muitas vezes, por exemplo, nós fomos visitar um cliente na Ilha do Governador, onde ele estava com um consumo altíssimo, dentro de uma carga pequena. Mas quando nós fomos ver, a distância do relógio à carga era muito distante e o cabo estava mal dimensionado. Caramba. Então, o que ele estava pagando? Ele estava pagando o consumo energético pelo cabo. Ok? Por que pelo cabo? Porque o cabo tem uma resistência. Ou seja, para a corrente elétrica passar por um condutor, aquele condutor ele tem que ser bem dimensionado para você não ter uma perda pela resistência ôhmica dele. Uhum. Então, com isso, quanto mais distante, mais a bitola tem que ser maior. A bitola é a grossura do cabo. A bitola tem que ser maior para que a perda seja cada vez menor. E por mais que seja trifásico, ele estava com o cabo subdimensionado e a carga estava alta, somando mais a perda do cabo. E para a casa principal, que era a parte de entrada, estava a casa principal mais esse anexo dele. Então ele estava muito acima da carga permitida pelo cabo. Aí você pergunta, mas por que não pegou fogo? Simples, porque estava aéreo, estava tendo uma dissipação pelo ar, o tubo era também tinha espaço para dissipar calor, então por isso ele teve a sorte de não ter um evento fora e ele ficar com o cabo queimado. Caramba, olha só o risco da situação. Beleza, Mauriti. Agora eu vou entrar num exemplo um pouco mais prático, que é até um dia a dia da própria Advest, ou de qualquer comprador imobiliário, né? Que é, por exemplo, eu comprei um apartamento lá, eu olho aquele quadro de luz, e aí tem poucos disjuntores, né? Geralmente é um quadro de luz super antigo. Então, uma pessoa que é leiga no assunto, como é que ela entende todo esse sistema? E a pessoa fica na dúvida de, poxa,
posso colocar um ar-condicionado aqui? Então explica pra gente aí como é que é esse universo, que é uma dúvida corriqueira, né? A pessoa abre o quadro de luz e quer uma resposta. Ar-condicionado ou não? Exatamente. Então, isso aí é bem interessante você perguntar por quê. Não é? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade antiga, né? Ela completou 456 anos. Parabéns ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Porém, as edificações são bem antigas. São construções sólidas, porém, ainda existem apartamentos. Nós pegamos um apartamento na Atlântica, ok? Da década, está fazendo 70, 80 anos de construção, que algumas edificações, que algumas unidades tinham ainda fio de pano. Caramba. Então, fio de pano era da década de 30. O que é fio de pano? Né? O dielétrico, você tem o condutor metálico e você tem um dielétrico. Na época, na década de 30, não tinha a química de você fazer um dielétrico, que é o isolante do condutor, em plástico que não propagasse chama e não derretesse. E aí criaram um pano com uma resina. Então vamos lá. Aí você vê um quadro bonitinho, com disjuntores modernos, sem ser os disjuntores antigos, aqueles pretos feios para chuchu, né? E aí você vê aquele bonitinho, mas você vê 3 disjuntores. Já tem um erro aí. Primeiro, se são 3 disjuntores mono, só uma fase, é porque a subida é monofásica. Se você tem uma subida trifásica e você tem 4 disjuntores, isso quer dizer que ele não criou circuitos. E esses circuitos, eles são proporcionais ao que você vai alimentar. Então é sempre de altíssimo valia você criar o quê? Circuitos independentes para cada tipo de carga. Só uma questãozinha que me veio aqui na mente, que eu acho que até vale para o pessoal entender melhor. Então, cada disjuntor é um circuito distribuído. Então, o disjuntor está aqui, ele vai distribuir o circuito para todo esse ambiente, essa tomada, aquela luz aqui, tudo. Então, por exemplo, estamos aqui no estúdio. Então, você tem um circuito onde é ligado, onde tem tomadas e iluminação. Mas aí tem um ar-condicionado e tem um split. Um ar-condicionado de parede e tem um split. Essas cargas, cada uma tem que ter uma proteção. Por que tem que ter a proteção? Porque caso ele tenha um problema de um curto-circuito e ele tenha uma sobrecarga, ele vai desarmar e todo mundo vai ficar às escuras. Não é? Então, é fundamental que toda a instalação em baixa tensão dentro de uma residência, ela seja totalmente segmentada, ou seja, cozinha, circuito da cozinha, tem o quê? Tem as tomadas de cima da pia, que são circuitos molhados, onde você tem que botar um protetor, um DR, né, para caso você leve um choque, você não fique preso, você morra eletrocutado. Você tem um ferro de passar, que é uma corrente alta que ele consome. Você tem que ter um circuito para ele, geladeira, freezer, micro-ondas principalmente, chuveiro elétrico, geralmente no quarto do empregado, nas dependências do empregado, você tem um chuveiro elétrico e por aí vai. E para dentro da parte íntima da casa, da parte social da casa, você tem o banheiro. As mulheres geralmente secam os cabelos com secador. Precisa ter uma tomada que aguente a corrente do secador. Aí você pergunta, então quer dizer que eu vou proteger o equipamento? Eu falei, não, você vai proteger o cabo. Vou proteger o cabo? Por que eu vou proteger o cabo? Lá, pergunta para mim. Por que você vai ter que proteger o cabo? Porque se você não proteger o cabo, você pode criar um incêndio no apartamento. O fato do disjuntor desarmar é justamente proteger o cabo também, porque a carga, sei lá, foi mais alta. Foi mais alto do que ele pode suportar. E se ele não desarmar, ele for tentar proteger o equipamento, ele vai queimar e vai juntar fase neutra e vai ter um curto e aí a coisa fica pior. Então, na verdade, quando ele desarma é porque você fez o dimensionamento daquele disjuntor para o quanto aquele cabo suporta. Acima disso, ele vai desarmar. Caramba. Eu não sei se é mito ou verdade, tá? Mas tem uma conversa de que os disjuntores mais antigos, aquele pretão, ele é mais difícil de desarmar quando tem uma carga maior, e esse de hoje em dia é um pouco mais fácil de desarmar. Então esse mais antigo é um pouco mais arriscado, porque numa carga maior ele não desarma e
curto. Exatamente. Esses mais antigos, o nome já fala, desculpa. Você quando tem uma coisa mais antiga, ele é mais lento. Okay? Por exemplo, nós mesmos, quando vamos ficar um pouquinho mais velhos, a gente começa a ficar mais lento em termos de reflexos e tudo mais. O disjuntor é a mesma coisa. Ele, na época, você tinha o quê? As cargas eram muito menores. Você não tinha o tanto quanto você tem atualmente de eletrônico numa cozinha. Você não tem tanto de eletrônico que você tem numa sala. No quarto do seu filho, você tem videogame, ar-condicionado, isso. Aí, se você for morar num lugar que é muito frio, você tem um aquecedor que puxa uma corrente que ele é puramente resistível. Então, são essas coisas todas que o mundo moderno começou. Aí mas tem equipamentos que tem a classe A de consumo, sim, mas se você somar vários classe A, você tem um consumo elevado. Elevado, sim, verdade. Então, mas a minha geladeira consome pouco. Tá bom, você tem quantas geladeiras? Eu tenho 4. Mas num circuito só? Porque é circuito de geladeira. Eu falei, não pode. Porque se uma entrar em curto e desarmar aquele disjuntor, são 4 geladeiras ruins. Então, para cada geladeira tem que ter um circuito, para cada micro-ondas tem que ter um circuito. Ferro de passar, máquina de lavar, triturador, coifa. Ou seja, antigamente não tinha, era só um exaustor de parede que era o ventilador sugando o ar, era aquela lambança toda de gordura. Um exemplo é até a sala que a gente está aqui agora, 1, 2, 3, 4. Né? Se fosse algo antigo, seria uma luz no meio. Exatamente, aqui, seria uma luz de croica com um consumo muito maior que essa aqui de LED. E está quase empatando tudo, né? Porque 1 e 4... Exatamente, é aí que entra os cálculos para você fazer de um projeto com eficiência energética. Você vai trocar, às vezes, uma de 500 e bota 300 de LED que vai consumir 500. Falei, onde está a eficiência? Ou até mais. Então, você tem que começar, quando você vai fazer eficiência energética, você tem o quê? Você tem o que eu quero iluminar? Quantos lumens eu preciso? Então, você vai do quanto eu preciso com o que tem no mercado. E aí você faz o cálculo, o que realmente vai compensar você fazer. Compensa trocar? Não. Ou compensa? Sim. Aí você tem que fazer tudo isso com cálculo. Caramba, bem interessante aí, né, gente? Tem que saber calcular o circuito, que o circuito vai distribuir no ambiente, e aí é o disjuntor. Então tem muito mais coisas além de só olhar um quadro de luz para ver se está novo ou está velho. Então, uma coisa que sempre tem que ser visto. O cabo que vai do PC até o apartamento, tem muitas pessoas que fazem tudo, né? Fazem elétrica, assentam o piso, fazem gás, e tudo. Esquadria, vidro, tudo, telhado. E ainda toca tamborim. Eu toco tamborim também, mas cada um no seu pedaço. Mas então, o que ocorre? Esse cabo ele tem que ser dimensionado proporcionalmente à distância e ao quanto ele vai ter que entregar na ponta. Uhum. Porque não adianta você botar um cabo de um trifásico de 6 ou 10 milímetros se você vai percorrer 100 metros, 200 metros. Aí já não são mais 10 milímetros. Você tem que, eu vou ter a perda ômica dele, então eu vou ter que botar uma coisa que suporte esses 200 metros e eu consigo entregar. Se aqui está saindo 127, 60 amperes, eu tenho que chegar a 127, 4, 5% abaixo é a tolerância, mas que eu consiga ter esses 60 amperes por fase. Entendi. Beleza. Deu para entender bem. Agora eu vou numa perguntinha um pouco mais abrangente, né? A gente na Diverston, na hora de comprar os apartamentos, tem que olhar a unidade residencial que você vai comprar, de fato, lá um apartamento 302, você vai olhar tudo isso, mas também é para se levar em consideração o prédio, né? Não adianta só o apartamento estar novo, mas e o prédio? Porque a carga vem da concessionária, Light, Enel, etc., até o quadro de luz do prédio. Como é que a gente olha o quadro de luz do prédio para saber se também o prédio não está um prédio, entre aspas, assim, de 70 anos atrás, que nunca foi trocado nada? É um perigo. Essa pergunta é sensacional, porque muitas pessoas que às vezes nos chamam, Alexandre, o que você acha do nosso PC? Eu falei, olha, tá bonitinho, tá arrumadinho, mas tá fora do padrão. Mas o que é fora do padrão? Bem, é muito simples de você entender. Antigamente, como é que eram feitos os PCs? Você tinha uma placa de madeira. Poxa, madeira, você faz fogueira com o quê?
Madeira. Madeira. Coincidentemente. Então, o cara botava atrás do disjuntor e atrás do relógio para segurar aquilo tudo, madeira. Opa, é combustível. Então, isso tudo veio modernizando e as concessionárias começaram e você ficava à mostra. Né? Antigamente você tinha a chave faca. O que é chave faca? É uma chave que tem todos os contatos à mostra. E aí você, por exemplo, o disjuntor de entrada. Você não tinha um disjuntor, você tinha uma chave faca de 300 amperes, 400 amperes por fase. Uma chave desse tamanho, bonita. Ela toda polidinha, é uma peça excelente de decoração. Aí você imagina, queimou um fusível daquele, você desarma a chave, a faca, você vai lá, troca o fusível e você liga com o prédio em carga. Aí você imagina o que não vai acontecer quando você juntar e você passar a corrente. Então são essas coisas que os disjuntores começaram a melhorar. Então, voltando ao quadro de entrada, você tem que ter um quadro que seja protegido contra intrusos. Né? Que essa faca não tenha mais essa faca, tenha um armário para ela com um disjuntor próprio e dimensionado para aquilo. Todos os circuitos dos apartamentos de subida sejam alojados de modo que não tenham esse tipo de acesso e as fases fiquem protegidas e você ganhe segurança, porque vamos botar o porteiro inadvertido, bota a mão em duas fases e morre eletrocutado. Quem é que vai levar a culpa? É o condomínio. Que então, você faz parte. E você faz parte e você vai ter que entrar num processo civil de segurança porque você, uma falha. Porque você teve um falecimento porque um quadro não estava de acordo com o padrão novo. O padrão justamente para resguardar. Que é o padrão RECON BT. RECON, que é da concessionária, e BT é baixa tensão. Então isso daí veio. É complicado? Fica mais caro, mas você fica muito mais confiança. Fica muito mais resguardado. E a própria Light, ela está fazendo, a concessionária, vamos falar o nome dela, a concessionária está fazendo melhorias nesses armários, porque antes o barramento ficava em cima, agora ficou vertical. Por que eles viram que em alguns locais, como são PCs no subsolo, entra de água e você ficava com o barramento dentro d'água. Eles começaram a colocar vertical, então você não tem mais esse problema. Entendi. Beleza, Maurício. Agora, para a gente fechar um pouquinho desse assunto, né, para um leigo entender mais ou menos como é que funciona, o que é da concessionária, o que é do prédio, o que é da unidade individualmente, como é que é essa separação? Isso aí é bem interessante. Vamos colocar. Você tem o PC, você vai fazer a modernização, você vai fazer a adequação do PC para o padrão RECON BT. Beleza, você vai lá, você contrata. Olha aqui, ó, 5 Engenharia já. Aí eu vou lá. Olha o site aqui embaixo, aqui, ó. aí eu vou lá e olho e vejo, esse cabo de entrada, ele é antigo e ele não está de acordo com os padrões novos. Então, é aconselhável trocar. Então, nós fazemos um projeto, damos entrada na Light, a Light vê lá, porque a Light, ela faz sob demanda. Então, por exemplo, ela não sai vendo todos os... Quem está com o cabo antigo, ela não vê, está funcionando, tá bem. Tá lá. Aí eu descubro que precisa ser trocado. Aí eu vou lá, faço o projeto. E o que a Light cobra? Do transformador até o portão de entrada do prédio é dela. Sim. Do portão de entrada até o PC é do condomínio. Já é do condomínio. Já é do condomínio. Então, se do portão de entrada até o PC tem 5 metros, você vai pagar 4 vezes 5, 20 metros de cabo. Porque é 3 fases e um neutro. Sempre isso. O cálculo, né? Então são 5 metros. Eu falei, não, são 4 condutores. 3 fases e um neutro. Então 5 vezes 4, 20. 20 metros de cabo. E com isso, e aí, tudo bem. Fez toda a parte. Aí, o condomínio, ou seja, o condomínio em si, o CNPJ condomínio, ele fez toda a reforma. Do PC até a unidade habitacional, quem é que paga isso? É o dono da unidade. É o
proprietário da unidade. Isso é um ponto porque muita gente acha que às vezes para mexer na elétrica, alguma coisa, a pessoa vai mexer só dentro da unidade. Mas não, tem que trazer lá de baixo, porque ela chega no quadro de luz lá embaixo. Exatamente. Né? Não é só trocar aqui dentro das paredes e acabou. E uma coisa que é muito importante você ter em mente, que não necessariamente o cabo que está instalado é o cabo que vai aguentar o que você tem de carga. Nesse prédio que nós estamos fazendo a reforma lá na Atlântica, era um cabo de 6 milímetros. E nós vimos só aquele 6, que o certo são 10 milímetros, era a distância. Então há uma diferença. Então foram criados novos ramais de subida e o próprio conduíte era de meia, porque antigamente, volto a falar o que nós conversamos no início, o que você tinha de eletrodoméstico que era um ferro de passar, uma geladeira e um ventilador. Ponto. Não tinha tanta coisa dentro da unidade, né? Não tinha. Então, atualmente é tudo elétrico. Né? E dependendo do que você tenha e o que você gosta, você tem alguma coisa a gás, mas a maioria é tudo elétrico. Isso é verdade. Né? E tal aquele fryer, né? Sim. Aquilo ali é uma resistência com ventilador boçal, que circula um calor incrível lá dentro, e você faz coisas maravilhosas, tira gordura, faz tudo mais. Eu nunca provei, não. Tá na moda isso, é bom. Agora é tudo moda. Agora é tudo elétrico. Tem tudo, até coxinha na air fryer faz isso, né? Exato. Tá certo, gente. Então, vou encerrando por aqui o vídeo, porque a quantidade de conteúdo e conversa que tem aqui com o Maurício é praticamente infinita. Mas você que quer saber mais, segue o nosso canal, a gente vai ter uma continuidade de vídeos. Esse aqui é só o primeiro da série. Tem muito mais Maurício falando com a gente, compartilhando muito conhecimento sobre elétrica, acústica e muita coisa envolvida. Obrigado, Maurício. Ok. Estamos às ordens. Até a próxima aí, gente.